Oi, a igreja está me ouvindo? Graça e paz a todos, amém? É bom saber que a gente de vez em quando é cupido, a gente acerta, né? Deus fez um milagre tão grande na vida do Patrick, o maior que nós poderíamos imaginar. Queridos irmãos, é uma alegria estar aqui, Igreja Presbiteriana do Tarumã. Quantas lembranças de Curitiba. Cheguei aqui em 2013, eu, minha esposa e meu menino mais velho, que tinha nem 3 anos de idade. Hoje ele está sentado lá em cima, lá perto dos 15, já grandinho, né? Ficamos aqui 3 anos. Eu tenho um curitibano lá em casa, o Luquinhas, né? Já saiu com as crianças aí, está com 9 aninhos, e a Giovana, uma paulistana, né? Mas lá em casa é assim, a Giovana é paulistana, o Luquinhas curitibano, o João é sul-mato-grossense, mas é um bonito, a minha esposa é capixaba e eu paulista do interior, né? Então é cada um de um local. Mas é bom estar aqui nesses 67 anos da Igreja Presbiteriana do Tarumã. Alegria de poder ver aqui algumas ex-ovelhas sentadas, né, que vieram aqui, algumas estão aqui na igreja. Isso traz muita alegria ao coração. Estranho, porque eu fui conselheiro da UMP do Presbitério do Tarumã, né, o antigo Presbitério do Tarumã, e alguns eram jovens, né? Hoje já são casados, com filhos, aqui alguns sem filhos ainda, alguns já tinham filhos e tem mais filhos aí, né? E eu fico vendo, isso é muito bom, e estou muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje, comemorando 67 anos da Igreja Presbiteriana do Tarumã. Estava aqui toda semana, eu dava aula na FATESUL também, toda quinta-feira. Eu estava aqui dando aula, né? Fui professor de alguns pastores aqui da região, né? Eu tenho carinha de 22, né? Eu estou um pouquinho mais andado. Lá na igreja eu tenho 45. Eu falo, apesar de ter 40, eu tenho 45, mas tenho cara de 22, né? Não parece, né? Mas eu dei aula para alguns aqui também. Hoje a Igreja Presbiteriana do Tarumã completa, então, 67 anos. E quantas histórias esta igreja tem? Eu creio que nós poderíamos chamar aqui alguns irmãos à frente e falar, começa o compartilhar. Eu até fui perguntar para o seu Luiz Alves quanto tempo ele está aqui, né? Ele estava lá na formação, pouco depois da formação da igreja, né? Os presbíteros falaram, os pastores falaram para mim que ele já era velho nessa época. Ele já era velho, né? Quando a igreja começou lá atrás, ele chegou aqui com 12 anos, né? Mas eu sei que tem alguns irmãos aqui que já estão aqui há bastante tempo. E se nós abríssemos aqui e falar, cada um vem aqui e conta uma história alegre. Alguns teriam uma história triste, alguns teriam, e poderia compartilhar aqui, e o tempo ia passar, e os irmãos compartilhando a respeito da história desta igreja. Estou dizendo isso porque toda igreja tem uma história. A igreja a qual eu sou pastor, lá em São Paulo, Igreja Presbiteriana de Gianópolis, é uma igreja que ainda tem seus 19 anos, uma igreja novinha, né? Perto da Igreja Presbiteriana do Tarumã. Mas eu pergunto, qual a história da Igreja do Tarumã? Por isso, hoje, nessa data especial, eu gostaria de meditar com vocês sobre a história de uma igreja. E eu vou contar esta história em 4 partes. Por isso, eu convido você a abrir sua Bíblia comigo, primeiramente, lá em Atos capítulo 19. Atos 19, que eu chamo de a primeira parte dessa história. Ainda era por volta do ano 50, depois de Cristo, quando o apóstolo Paulo, no final da sua segunda viagem missionária, ele teve então o seu primeiro contato com a próspera cidade
de Éfeso. Nós não vamos abrir, isso está lá no capítulo 18. Ele passa ali rapidamente, ele prega numa sinagoga e ele vai deixar ali Áquila e Priscila naquela cidade. Então, na sua terceira viagem missionária, Paulo agora chega em Éfeso. Ele chega e ali ele vai passar cerca de 3 anos. E ele diz, a palavra vai dizer que ele ensinou aquela igreja com lágrimas. E como que essa igreja então nasceu? Ela começa com 12 pessoas sendo batizadas. Hoje aqui pela manhã, o pastor André Aldo estava falando, provavelmente, quantas pessoas começaram essa igreja. Ele falou talvez 15, talvez 20, talvez 30 pessoas. Mas a igreja de Éfeso é uma igreja que começa com 12 pessoas. Olha o versículo 5 e depois o versículo 7 comigo. O versículo 5 diz assim: E eles tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Agora o versículo 7. Eram ao todo uns 12 homens. Uma igreja que começa com batismo de 12. Ela ensina e discipula por mais de 2 anos. Versículo 10 diz assim: Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E olha que interessante, agora começa sinais e maravilhas a acontecerem para confirmar a mensagem. Versículo 11, Deus, pela mão de Paulo, fazia milagres extraordinários. E conversões, mudança de vida, versículo 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Uma igreja que estava causando tumulto, e de repente, grande oposição se levanta contra aqueles crentes. Versículo 23, por esse tempo, houve grande tumulto em Éfeso por causa do caminho. Olha comigo, meus irmãos, conversão, discipulado, sinais e maravilhas, evangelismo e oposição à obra. Mas eles amavam tanto a Jesus, que diz o versículo 18 e versículo 19, olha só. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente suas próprias obras. Também muitos do que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, o queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Uma igreja que amava tanto a Jesus, que eles eram perseguidos por causa dele. Eles evangelizavam sem medo. Eles faziam missões por toda aquela região. As pessoas ali daquela igreja, elas estavam vibrando com Jesus. E tem um resumo aqui dessa primeira cena, desse primeiro ato. O resumo era o versículo 20, que diz assim: Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Normalmente é assim quando nasce uma igreja. Um grupo pequeno, um grupo animado, um grupo evangelizando, mudança de vida, oposição. A gente passa oposição. Quando nós plantamos uma igreja, as dificuldades, as lutas. Mas não é assim que a gente lembra também do nosso primeiro amor, da nossa conversão. Quando nós recebemos a Jesus, mudanças acontecem na nossa vida. Virou crente, olha lá, mudou. Essa conversa lá fora, né? Olha lá o crentinho, mudou. Começa a acontecer mudança. Eu quero compartilhar Jesus agora com as pessoas. Eu quero compartilhar com os meus parentes, com os meus amigos, algo novo que aconteceu dentro de mim. Não só isso, eu preciso me livrar de coisas erradas. Os meus vícios ficam para trás.
As coisas erradas que eu fazia, eu não vou fazer mais. Agora eu oro, agora eu estudo, agora eu vou para a igreja. Eu coloco uma roupa bonita, eu coloco perfume, eu pego minha Bíblia, eu me arrumo bonitinho e eu vou para a igreja porque eu vou me encontrar com o povo de Deus. Nós queremos que a palavra de Deus cresça. Mas tem a segunda parte dessa história. Agora eu convido você a abrir lá na carta de Éfeso. Lembra que nasce a igreja de Éfeso. Agora nós estamos indo para a carta que foi escrita para esta igreja. 10 anos se passaram. O apóstolo Paulo, ele escreve agora uma carta àquela amada igreja. E olha só o que o apóstolo fala no capítulo 1, versículo 15 e versículo 16. Efésios 1, 15 e 16, ele diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Uma igreja madura, uma igreja que entende o amor de Deus e vive o amor de Deus. E este amor, ele tem consequências práticas na vida pessoal, na igreja, na família, no trabalho, no ministério. Uma igreja madura que ama todos os santos, mas que também ama o Senhor Jesus. Paulo termina essa carta, capítulo 6, versículo 24, dizendo assim: a graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, uma igreja madura é aquela em que os seus membros amam tanto a Jesus, como também eles amam uns aos outros, e como isso é gostoso dentro de uma igreja. Confesso para vocês que eu fiquei impactado hoje, no horário do almoço. Estava gostoso na escola bíblica dominical, e depois no horário do almoço ver a igreja unida. Eu tive até uns ciúmes ali. Eu confesso para vocês o meu pecado. Como o Patrick é tão bem tratado. Né? Tá muito mimado, né? Ganhou namorada, pratinho ali na mesa para ele, churrasquinho para ele toda hora. Eu falei, não, como é que pode um negócio desse, né? Mas eu fiquei feliz de ver a igreja junta, unida. Sentado aqui, vendo a igreja louvando, o conjunto cantando. É gostoso quando nós vemos uma igreja que ama Jesus, uma igreja em que os membros se amam. É assim conosco também. Quando nós começamos a amadurecer espiritualmente, meus irmãos, talvez eu não mostre aquele entusiasmo do passado. No meio cristão tem aquela famosa fala, né? Ele está no primeiro amor dele. E aí eu me converti, eu lembro até hoje, no dia 29 de dezembro de 1996, com 16 anos de idade. Era um culto de jovens. Ali eu me converti. Naquele dia eu falei assim, naquele dia, com 16 anos, eu quero ser pastor. Aí eu compartilhava com algumas pessoas, primeiro amor, já que vai passar. É o primeiro amor, já que passa. E não passou. Aos 20 anos eu fui para o seminário e não passou. Mas talvez eu não tenha mais aquele primeiro amor do início, aquele entusiasmo, mas eu sou um crente amadurecido. Eu coloco o cristianismo em prática na minha família, no meu trabalho, no meu estudo, com os irmãos da igreja. Ou seja, eu amo a Jesus e eu amo a igreja de Cristo. Eu amo a noiva de Cristo, por quem Ele morreu. Mas tem o que eu chamo de agora a terceira parte dessa história, que é o enfraquecimento. 1 Timóteo. Agora,
Olha que interessante. Não muito tempo depois, 5 anos depois, o apóstolo Paulo agora escreve outra carta. Agora para o jovem pastor Timóteo, que tinha ficado ali na cidade de Éfeso. E olha só o capítulo 1, versículo 3 e versículo 4, que o apóstolo Paulo diz. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Uma igreja madura que agora está enfraquecendo na fé. Outras doutrinas estavam chegando. E que perigo isso. Essas doutrinas começaram a chegar e eles estavam se ocupando com fábulas, histórias, modismos, detalhes, acessórios. Aquela igreja estava se desviando do caminho, e o propósito desta carta é restaurar o amor, aquele amor que eles tinham uns pelos outros, e o amor que eles tinham por Cristo. Olha só o versículo 5 do capítulo 1. O objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. A Bíblia Viva, eu fui ler nela, ela diz assim: o que me preocupa é que todos os cristãos daí sejam cheios do amor que provém de um coração puro, e que suas mentes sejam limpas e a sua fé seja forte. E nesse estágio de enfraquecimento, surgem problemas com falsos ensinos, problemas com comportamento nas reuniões, tudo isso nós lemos em Timóteo, problemas com a fé bíblica, problemas com o tratamento de vários grupos da igreja, vai falar de viúvas, de presbíteros, de senhores e de servos no texto. Problemas como a falta de uma vida piedosa. Olha só o que Paulo diz a Timóteo no capítulo 6, versículo 11. Olha o que ele está dizendo para ele. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. A antes e boa, saudável igreja de Éfeso. Agora uma igreja enfraquecida. Ela nasceu, amadureceu, mas agora enfraqueceu. Muitos começam vibrantes na fé. Amadurecem, mas em um determinado momento da vida se afastam. Às vezes até estão na igreja, mas longe. Problemas com falsas doutrinas, com grupos da igreja, falta de uma vida piedosa. E é normalmente nessa fase que você vai ouvir frase do tipo assim: na igreja só tem gente hipócrita. Talvez você já ouviu essa frase, ou talvez você diga essa frase. Bem-vindo ao clube. Todos nós somos hipócritas. É nessa fase que começa a surgir. E Paulo termina esta carta com um tom triste. Olha só, capítulo 6, versículo 21. Pois alguns, professando, se desviaram da fé. Alguns, professando, se desviaram da fé. Um tom triste. 5 anos depois, uma igreja sadia se enfraqueceu. Mas tem a quarta parte,
que é o que eu chamo de o adoecimento dessa igreja. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. 20 anos se passaram. Agora, já não é o apóstolo Paulo, mas é o apóstolo João que escreve uma carta à igreja de Éfeso. Nós sabemos que Apocalipse, ela foi escrita para 7 igrejas, e entre elas a igreja de Éfeso. E João escreve chamando a atenção daquela igreja, que tinha por volta agora de 35, 40 anos, mais nova que a igreja do Tarumã. E quais eram as características dessa igreja? Gente, olha como as características dessa igreja eram características boas. Olha o capítulo 2, versículo 2. Diz assim: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Uma igreja que tinha muito trabalho. Uma igreja, obras, esforço, perseverança. Uma igreja que tem história. Mas não somente isso. A igreja de Éfeso era uma igreja que tinha muito zelo doutrinário. Olha só, versículo 2 ainda. Pôs à prova os que se declaram apóstolos. Pôs à prova aqueles que se dizem apóstolos. Mas uma igreja também de muita experiência. Versículo 3 diz assim: você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Olha só, meus queridos irmãos, que igreja boa. Uma igreja de muito trabalho, uma igreja de zelo doutrinário e uma igreja de experiência, uma igreja que tem história. Porém, nenhum amor. Versículo 4. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Éfeso abandonou aquele amor que foi elogiado 30 anos atrás. Lembra? O amor por Jesus e o amor de uns para com os outros. Lembra? Efésios 1, 15 e 16. Olha só. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. Era uma igreja que amava. Capítulo 6, versículo 24 de Efésios. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. 30 anos depois, o apóstolo João está dizendo: vocês perderam o primeiro amor. Éfeso vivia agora de feitos do passado. Uma igreja de religiosidade aparente. Aparência boa. Olha só, aparentemente havia muito trabalho cristão, mas sem amor vira obrigação, peso. Para a igreja hoje? Não. Domingo, descansar. Não. Começa a virar um peso estar na igreja. Ministérios? Como assim? Pastor? Na igreja eu falo para os jovens, para o povo. Nem vem dizer para mim assim, porque esse ano eu estou com muito trabalho. Eu estou cansado. E eu vou ter que deixar os ministérios. Vai desviar. Ou vai enfraquecer. Eu falo para os jovens da igreja, por que você não veio domingo na igreja? Pastor, é que eu precisei estudar. Porque lá tem muito maquenzista, né? Lá em volta da gente, precisei estudar. O que você fez no sábado o dia inteiro? O que você fez no sábado? Aí vem um sorrisinho no rosto. Por que você não foi na escola dominical? Ficou até tarde? Ficou até tarde jogando videogame, ou assistindo Netflix, ou em algum outro lugar, para estar cansado de estar na igreja domingo de manhã?
começa a se tornar um peso. Aparentemente havia zelo doutrinário, mas zelo doutrinário sem amor se torna religiosidade falsa. Eu sou presbiteriano, mas quantos presbiterianos batem no peito e falam: eu sou presbiteriano, meu pai foi presbiteriano, meu avô foi presbiteriano, minha mãe presbiteriano, meu tio presbiteriano, todo mundo é presbiteriano, eu conheço a doutrina presbiteriana, mas só religiosamente. Aparentemente havia muita experiência com Deus, mas sem amor é apenas um orgulho espiritual. Aquele crente que está com a vida destruída e fala assim: pastor, se eu contar minha história com Deus, ela é linda. Mas está detonado, destruído. Faltava o essencial, o amor, que muda todo o restante. Gente, amor não é aquele sentimento aqui, não, tá? É amar Cristo. E amar a noiva de Cristo. Você ama a igreja? Você ama os irmãos que estão sentados aqui nesse banco, que vão errar com você sempre? Você ama? Você ama Cristo? Porque se você ama Cristo verdadeiramente, você ama a noiva de Cristo, a igreja por quem Ele entregou a sua vida. O resumo da última fase é: você abandonou o seu primeiro amor. Nascimento, amadurecimento, enfraquecimento, adoecimento. Éfeso foi uma igreja que nasceu de uma forma bonita, amadureceu com um amor firme, porém 5 anos depois, ela enfraquece, divisões doutrinárias, falta de vida e por fim, até acertou doutrinariamente, talvez corrigiu os erros, colocou ali no plumo, corrigiu os erros, muita história para contar, mas faltava o amor. Faltava o amor naquela igreja. Essa é a história de uma igreja, mas essa também é a minha e a sua história. E eu pergunto para você que está sentado aqui hoje: em qual estágio você está? Responda no seu coração. No nascimento? Empolgado? Animado? No amadurecimento? Eu amo a igreja de Cristo, eu amo a Cristo, eu amo estar com o povo de Deus. Eu procuro viver o cristianismo em todas as áreas da minha vida. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o meu objetivo, apesar de falhar ainda, mas esse é o meu objetivo. Ou você está enfraquecendo na fé, lutando com falsas doutrinas. Talvez até pense assim: ah não, presbiterianismo não. Ou doente. Presbiteriano raiz, conhece doutrina, tem história, mas frio, sem amor. Mas eu também pergunto: em qual estágio a igreja presbiteriana do Tarumã se encontra? Eu acho que está bem. Espero, pastor. Converso muito com o Patrick. Eu acho que está bem. Hoje são 67 anos de 67 anos de aniversário da igreja presbiteriana do Tarumã. E é por isso que eu gostaria de levar os irmãos a refletirem, para que esta igreja não venha se perder. Para que essa igreja continue firme. Para que ela cresça cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Mas talvez você que está sentado aí, você fala: para mim não está legal as coisas, pessoalmente. Olha só o que João fala em Apocalipse para essa igreja. 2, capítulo 5, versículo 5. Lembre-se, pois, de onde você caiu.
Arrependa-se e volte às práticas das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Aqui está dizendo, lembre-se, identifique-se. Pare e pense, o que faz você estar frio? Arrependa-se, muda de direção. Volte-se para Jesus, volte-se para a essência de um amor maduro, um amor por todos os santos e um amor por Jesus. Senão Cristo vem e tira o seu candelabro. Sabe o que é isso? Tirar o candelabro? Olha só Apocalipse 1, 12 e 13, o que diz. Apocalipse 1, versículo 12 e versículo 13 diz assim. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos 7 candelabros, um semelhante a um filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. Ou seja, o apóstolo João tem uma visão de 7 candelabros e Cristo está entre os 7 candelabros. Ainda no versículo 20 ele vai interpretar, ele vai dizer o seguinte: quanto ao mistério das 7 estrelas, que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Ou seja, 7 igrejas, para quem o livro de Apocalipse foi escrito, mas 7 igrejas ali é um número completo. Um número completo que se refere a todas as igrejas de todas as épocas. Imagine isso. Todas as igrejas de todas as épocas. E Cristo está entre as igrejas. Ele está andando entre os candelabros. E ele prometeu que estaria até o fim, lembra? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas ali tem algo sério também. Porque na palma de sua mão tem 7 estrelas. E essas 7 estrelas são os pastores, os anjos. Cristo está entre as igrejas e os pastores. E aqui para nós aqui é algo pesado. Porque nós estamos nas mãos daquele que é soberano sobre a sua igreja. Mas quando uma igreja esfria espiritualmente, Cristo toma uma atitude drástica. E que atitude drástica é essa? Ele vem e remove o candelabro. Ele é aquele que pode. E o que significa isso? Cristo pode fechar uma igreja. Parou para pensar nisso? Pastor, mas as portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja universal, a igreja no mundo e na história. Mas uma igreja local pode ser fechada. Os pastores estão na mão de Cristo. E Ele está entre as igrejas. Pesado isso. Pastor Kevin DeYoung, um pastor presbiteriano nos Estados Unidos, ele publicou um artigo falando a respeito da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, que enviou um missionário para o mundo inteiro, inclusive enviou o Simon para o Brasil. Olha só para vocês terem uma ideia. Essa igreja, no ano de 1965, ela tinha 4,25 milhões de membros. 65, 4,25 milhões de membros. Mas ela acabou se envolvendo com teologia liberal e pautas progressistas. Teologia liberal e pautas progressistas. Hoje essa igreja tem 1,19 milhões de membros. E a cada ano que passa, igrejas e mais igrejas presbiterianas estão sendo fechadas nos Estados Unidos. Cristo pode fechar uma igreja. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Encerrando. Igreja Presbiteriana do Tarumã, fique firme no Senhor. Amém, irmãos? Não foi um amém fraco, amém? Amém. Amém. Fique firme no Senhor, mantenha a chama acesa. Não se deixem esfriar por falsos ensinos.
Mas também não tenham um zelo doutrinário sem amor, não tenham uma religiosidade falsa, amem sinceramente ao Senhor. E se você está com dificuldade de amar a igreja, confesse seu pecado a Cristo. Peça perdão, peça a ajuda do Senhor, levante-se, haja e ame a igreja por quem Cristo morreu. Por isso, que Deus abençoe essa amada igreja, pelos seus 67 anos de fundação. Vamos orar? Vamos nos colocar de pé nesse momento. Pai, muito obrigado por esta noite em que nós comemoramos 67 anos de história desta igreja. Obrigado porque o Senhor tem sustentado, Senhor Deus, obrigado pelos irmãos que aqui estão presentes, por todos aqueles que fizeram parte dessa história, que fazem parte dessa história, nós te louvamos, ó Deus. Mas eu quero te pedir que o Senhor continue abençoando esta igreja. Que o Senhor abençoe a equipe pastoral, derramando sabedoria na vida dos pastores dessa igreja. Que o Senhor derrame sabedoria na vida dos presbíteros dessa igreja, dos diáconos, Senhor Deus, dos membros, dos líderes, ó Deus. Abençoe a vida dessa igreja. Senhor Deus, que essa igreja cada dia mais cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Mas eu quero te pedir algo, Pai. Se há irmãos aqui que estão frios, fracos na fé, que possa haver um arrependimento e uma volta ao primeiro amor, ó Deus, amando a Cristo e amando a sua igreja, ó Pai. Abençoe a vida dessa igreja. Que mais e mais anos de vida ela comemore, até a volta do nosso Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pois é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.